Ferretti, meu apelido é Filó. Estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu tenho mais de 40 anos de experiência com chocolate. Quando eu tinha 20 e poucos anos, a primeira vez que eu tive acesso a alguma coisa de chocolate foi com esse livro aqui, a segunda edição de uma indústria que a gente trocava, né, os sacos de açúcar por um livro de receita. Na época eu comecei a namorar e fui conhecer a família do meu futuro marido e eu peguei e fiz uns bombons, esse bombom aqui, ó, para levar e presenteei as pessoas que gostaram, porque ninguém fazia isso, ninguém tinha acesso a fazer esse tipo de doce. Isso acabou me chamando a atenção. A minha vizinha fazia bala de coco e a receita era bala de coco, o recheio. Eu comprei a bala de coco da vizinha, comprei os tabletinhos de chocolate e fiz, não como eles falavam aqui, porque na época eu nem sabia onde encontrava todas aquelas coisas. Eu comprei o tabletinho, derreti e fiz os bombons, meio que na colher, né, e tal, mas ficaram bons e deliciosos, né, porque na época a gente não sabia nem onde comprava isso. E aí eu peguei e comecei a gostar, comecei a ler, me interessar. Um dia eu e meu marido, já casada, eu e meu marido resolvemos fazer ovo de Páscoa, mas a gente não tinha forma, não sabia onde fazer. Aí nós fizemos uma forma de gesso, que é terrível. Você botava no congelador da geladeira, colocamos um plástico e botamos chocolate. Ele saiu, né? Mas depois ele amoleceu, ficou meio estranho, mas a gente comeu assim mesmo, porque eu não ia jogar o chocolate fora, né? Aí eu comecei mas mesmo assim, continuei olhando o chocolate, tinha me chamado a atenção. Até que um dia, a minha querida amiga Lúcia Laurelli, que Deus a tenha, começou a trabalhar numa grande fábrica na cidade, na rua Valtier. E ela começou a dar aula de chocolate. Aí ela convidou as cunhadas, os amigos, para serem os primeiros alunos dela, porque na época ninguém fazia isso. Aí nós fomos fazer a aula de chocolate com a Lúcia. E a gente tinha dificuldade das formas. Lá nós conseguimos algumas forminhas, que eram assim antigamente. Mas era difícil a gente conseguir, porque não tinha a venda ao público. Eu conheci um artesão na Moca, eu não lembro mais o nome dele. Esse artesão, eu mandei fazer essas formas de chocolate, de metal. Então eu fiz forma de ovo pequeno, de bombom, fiz de ovo de Páscoa, o coelho. Esse coelho a gente vendeu muito chocolate com ele. Essa daqui é um ovo de meio quilo, essa aqui pode ser de 300 gramas. E os mini ovos pequenininhos, eram assim. Eu fiz muitos anos chocolate nessas formas, muitos anos. E engraçado porque ele tem um perfeito acabamento. Pode ser rústico tudo, mas foi o que eu consegui fazer. Eu comprei vários tipos, esse tipo de forma, mas mais quantidades de forma, que na época não eram tão baratas, porque era feito à mão isso. Até que a gente conseguiu. Esse aqui era um ovo de 1 quilo, olha, não é nem tão grande. Mas aí a gente conseguiu achar uma fábrica que fazia esse tipo de formas. Aí que nós começamos a fazer e fazer. Eu fiz muito chocolate na minha vida, eu fazia o chocolate, eu tinha depois as crianças pequenas, eu tinha 2 filhas na época. Eu fazia e o meu marido vendia. Ele trabalhava numa multinacional e ele conhecia bastante gente, então nós vendíamos bem chocolate. Nós vendíamos particular, vendíamos para a firma, presentear os funcionários na época. Depois de alguns anos eu comecei a fazer para hotéis, fazer o chocolate de boa-vinda para hotéis, fiz para muitos hotéis. E eu vivi disso. Na época, era um ganho extra, né? Porque meu marido tinha um bom salário. A gente comprou essa casa que a gente mora. Na época, a gente morávamos num apartamento que nós tínhamos comprado por financiamento.
E compramos uma casa, compramos um sítio, a gente trocava de carro todo ano, sempre tinha o carro do ano. E toda época da Páscoa, quando terminava, as minhas filhas ainda não tinham cidade escolar, né? Então a gente ia para hotel, eu ia para Águas de Lindóia para descansar, porque realmente a gente trabalhava muito na Páscoa, fazia muito chocolate, fazia. E tem uma coisa, eu sempre fiz chocolate de qualidade. Eu sempre usei marcas boas e depois com o tempo eu vou demonstrar. Você tem um produto que tenha qualidade, você pode vender em qualquer lugar, ficar tranquila, porque você só vai receber elogios. E depois com o tempo eu vou dando as dicas para vocês fazerem o sucesso que eu fiz na época. Então, com a venda do chocolate, na época eu até propus, eu pagava, minhas filhas estudavam no Colégio de Santa Maria, eu pagava as mensalidades da escola, porque nós éramos vizinhos. E elas faziam também fonoaudiólogo. E eu comecei a fazer nessa época o pão de mel. Então eu destinava todo o dinheiro que eu ganhava no pão de mel, eu pagava fonoaudiólogo e a escola. E não era uma escola muito boa e também era cara. Então eu fazia isso, eu pagava. E eu fiquei grávida do meu terceiro filho, do Guilherme, que ele nasceu no plano Collor, que foi uma época muito difícil para todo mundo, inclusive para nós. Na época meu marido perdeu o emprego. E o que nos sustentou foi o chocolate. Nós perdemos algumas vendas, é lógico, né? Porque todo mundo ficou com situação difícil. Mas nada que depois nós não pudéssemos superar esta crise. E que a gente começou a fazer chocolate assim mais profissionalmente. E já tinha bastante experiência na época, foi o que nos livrou disso. Que meu marido teve depois dificuldade para arrumar emprego, também já era da idade, então já ficou complicado. Mas o que nos segurou realmente foi o chocolate. Depois de 5 anos, que o meu filho fez 5 anos, o Guilherme, infelizmente o meu marido faleceu, ele ficou doente e faleceu. E a única renda que depois que eu tive, porque por causa do desemprego, né, eu não paguei o INSS, eu não tive direito à aposentadoria. Então, eu com 3 filhos menores, o Guilherme com 5 anos, o que me sustentou foi o chocolate. Eu continuei fazendo chocolate. Todas as Páscoas, aumentei o número de hotéis, de vendas, e na época eu fazia muito clube de firmas, vendia para firmas, né? Então foi o que me sustentou muito. E fui sempre aprendendo, porque o chocolate tem sempre novidade, todo ano tem uma novidade. Você precisa depois ir reciclando, como você faz, que muda de tempos em tempos a moda. Mudou até o tipo de você temperar o chocolate. Então você tem que correr atrás das novidades, o que passa muito na televisão, é o que acaba sendo a moda. Muita embalagem diferenciada, então você tem que se adaptar às realidades. E surgiram também muitas boas marcas de chocolate. Então, aí cabe a você ver, você tem que ter um bom preço também para vender, né? Então, você tem que ser competitivo, porque o seu cliente feliz, ele volta. E ele acaba sendo fiel com você. Então, o chocolate me deu absolutamente tudo, né? A educação dos meus filhos. Minhas filhas se formaram. Uma delas fez nutrição, ela é uma chocolatier, ela estudou, todas aprenderam a fazer chocolate, todas sabem fazer, mas elas tomaram rumos diferentes na vida. E eu mesmo assim, eu resolvi parar agora, porque já me sinto cansada, né? Agora elas têm a vida delas, e é difícil você trabalhar sozinha e conciliar tudo, a casa, como é que fala, você embalar o chocolate. Eu acho que o difícil é a embalagem. Você faz o chocolate, mas ele tem que estar apresentável. Você tem que fazer um laço bonito, uma embalagem, uma apresentação bonita para você entregar para o seu cliente. Então acabou ficando muito complicado para mim fazer tudo sozinha. Então, como eu já estou me aposentando, eu resolvi contar um pouco da minha história.
e passar o que eu aprendi para outras pessoas. Porque muita coisa eu aprendi no dia a dia, nas dificuldades que eu tive na minha casa. E na hora, às vezes é de madrugada, você tem que entregar logo cedo de manhã, então você não pode esperar o dia amanhecer, porque talvez faltou um item de alguma coisa. Então você tem que aprender a se virar. Você acaba pensando e vai tendo alternativas. Dentro daquilo que você já sabe ou propôs a fazer, você nunca pode deixar seu cliente na mão. Muita coisa eu aprendi sozinha, eu não aprendi fazendo nesses anos todos de curso. Eu fiz muito curso de chocolate em muitos lugares. Acho que a maioria desses professores hoje que dão aula, eu já fiz aula com eles. A maioria deles. Eu investi muito em revistas, em livros, em apostila, assisti muito vídeo para você fazer essas coisas. Eu particularmente, eu acho que eu já gastei uns 50 mil reais em aprendizado de chocolate. Porque sempre que tem uma novidade, uma revistinha, alguma coisa, eu comprava. Muita coisa que eu sei do chocolate, que eu pude botar em prática, não foi o que eu aprendi em aula. Foi com as minhas dificuldades na minha casa, que todo mundo que faz chocolate em casa sempre tem alguma dificuldade em casa. Então isso eu aprendi. Então essas dicas eu quero passar para vocês. Porque isso nenhum professor que eu aprendi fora, que tenha me falado dessas dificuldades que eu ia ter. E uma coisa que eu quero falar para vocês, eu sempre procurei fazer a coisa assim, mais natural. Usar produtos bons e coisas assim, que seja não muito industrializado. Poucas vezes na minha vida eu usei produtos, recheios industrializados. Eu acho que quando você vai fazer alguma coisa para vender, você tem que estar atento à qualidade de produto. Ter bastante higiene, tomar cuidado com as coisas, com seus utensílios. O utensílio de fazer chocolate é de fazer chocolate. O utensílio de você fazer doce é de fazer doce. E o utensílio de fazer comida e usar todos os dias na tua casa é separado. Você não pode misturar essas coisas. Porque esse é um problema sério de saúde. Você sempre tem que estar atento a isso. Então eu quero dizer para vocês que eu estou aqui e que eu quero passar para vocês. Se vocês quiserem ouvir as minhas dicas, eu vou estar aguardando vocês. Que a gente vai transformar isso em cursos. Para você e para você ter. Não só para você vender. Porque com uma Páscoa, se você trabalhar bem, você ganha uns 10 mil reais em cada Páscoa, sem contar o rendimento que você vai estar durante o ano todo, porque não é só Páscoa, você tem a Páscoa, depois tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais, tem o Dia das Crianças, o Dia dos Professores, no final do ano tem o Natal, que às vezes a pessoa quer dar um bombom, quer dar uma lembrancinha, vai fazer o quê? Você faz uma caixinha de bombom, ou faz um pão de mel, e você sempre está agradando. O chocolate é um presente ideal, porque um chocolate bem feito, ele é saboroso, é um presente que você vai agradar sempre. E se você quiser fazer o meu curso, eu vou ter prazer em ensiná-los aquilo que eu aprendi. Muita coisa eu aprendi na experiência do dia a dia. Agora que você conhece a minha história com o chocolate, por que você não começa a sua história já nesta Páscoa? Te espero no meu canal Chocolates com a Filó.